posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora, que a palavra do Senhor vá de encontro à sua necessidade. Você tem conservado a integridade? O seu coração é um coração que almeja aquilo que é certo? Você tem desejado cada dia mais se corrigir, andar na presença do Senhor, preservar valores da sua palavra? É muito difícil no mundo corrompido, no mundo onde os valores eles são medidos por baixo, no mundo onde aquele que leva vantagem em tudo é que se sai melhor. Mas nós precisamos conservar o nosso coração inteiro para o nosso Deus. Se você quiser ter sucesso real, prosperidade real e vida na eternidade, é preciso andar segundo o coração de Deus. A palavra de Deus, ela fala muito de Jó, um homem que conservava essa integridade. Capítulo 2, verso 9 e 10 diz: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó perde todas as suas riquezas, perde os seus 10 filhos e agora perde também a sua saúde. Mas Jó permanece firme, inteiro ao Senhor. A mulher de Jó ainda fala: Jó, não vale a pena você servir esse Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó fala: mulher, você está ficando louca. Eu aceitei do Senhor o bem, como não vou aceitar o mal? Louvado seja o nome do Senhor. E Jó não peca, porque Jó aceita a situação. Ele quer sim pedir para o Senhor lhe dar o quê? Cura, restaurar a sua vida. Mas ele não admite a palavra eu determino, colocar o Senhor contra a parede. Não, Jó é humilde, é íntegro na sua fé. Se você quiser ser vencedor, você precisa ter um coração de Jó, um coração de integridade, um coração que realmente olha a palavra de Deus e não aponta para os outros, mas fala: olha, a palavra de Deus, ela vem para mudar o meu caráter, ela vem para mudar a minha vida, mudar o meu gênio. Eu quero ser moldado por esta palavra. Jó era um homem assim. Por isso Jó, no final da história dele, desse momento que ele atravessou, desse deserto que ele atravessa, diz a palavra que o Senhor então restaura a sorte de Jó e lhe dá em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Você quer ter sucesso na sua vida? Seja íntegro ao Senhor. Ande com retidão. Não deixe que o mundo te influencie. Você foi chamado para influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Você vai ser um homem ou uma mulher de muito sucesso. Tema a Deus, ande nos preceitos do Senhor e obedeça-o. Eu quero conversar hoje com uma mulher que teve uma experiência tremenda de vida. É a Vileide. Vileide hoje serva do Senhor, mas passou momentos difíceis no seu casamento, na sua vida profissional, mas hoje ela está restaurada, porque o Senhor a redimiu. Vamos passar então a essa história. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Vileide Soares Camargo. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Amém. Hoje nós temos aqui uma pessoa do norte de Minas, nascida lá no norte de Minas. Conta um pouquinho dessa infância no norte de Minas. Norte de Minas é considerada a princesa, né? A cidade de Montes Claros é considerada a princesa do norte de Minas. Realmente eu nasci em Montes Claros, mas a minha infância mesmo foi em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo aos 3 anos de idade. E a senhora vem de uma família assim abastada, uma família tranquila? Como é que foi esse começo? Uma família muito humilde, né? São 5 filhos com meu pai e minha mãe, né? Pessoas muito humildes que vêm da zona rural. Então nós sempre nos esforçamos muito para sobreviver. E foram a São Paulo para buscar uma oportunidade? Sim, meu pai foi buscando uma oportunidade, né? Porque o norte realmente é bem escasso de condições. E ele foi tentar a vida em São Paulo.
Agora, na sua infância, a senhora frequentava alguma igreja? Lembra de alguma coisa assim? Ou não? Os eventos que eu me lembro, pastor, é que em torno de 5, 6 anos, a minha mãe, ela nos levava na escola bíblica dominical das igrejas cristãs próximas da nossa casa. Então, esporadicamente é o que eu me lembro. Depois disso, mais ou menos uma data de 11, 12 anos, minha mãe ia nas tardes de orações das igrejas cristãs. E lá ela pediu os pastores para estar orando por nós. E parou aí esse relacionamento? Parou aí. Agora, a senhora começou a trabalhar muito nova, devido à necessidade de sustento, de custear estudos. Sim. Lá em São Paulo, com quantos anos mesmo? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E como é que foi isso? Porque em São Paulo é difícil, né? A locomoção para o trabalho, perigoso. E como é que a senhora enfrentou isso? Muito perigoso, sim. Meu pai, ele não tinha aquela mentalidade dos estudos, né? Como ele foi criado no trabalho, ele achava que a gente também deveria trabalhar. Então, eu atravessava a cidade de São Paulo com 15 anos, eu morava perto da Avenida Sapopemba e trabalhava na Avenida Paulista. Então, todo dia eu fazia esse trajeto. Pegava 2 ônibus, cerca de 1h40, todos os dias. E estudava à noite. 1h40 e voltar mais 1h40? 1h40. As distâncias... Agora, a senhora conseguiu, então, custear os estudos até que ano? Eu me formei praticamente no 2º grau, quase no 2º ano, né? Na época, 2º ano colegial. E nós retornamos para Minas, meus pais vieram embora para Minas, para Montes Claros, e em Montes Claros eu terminei meu 3º ano colegial. E a senhora se casa logo? Me casei cedo, aos 21 anos eu me casei. E logo ali tiveram os filhos também? Tive assim, com 22 para 23 anos eu já tinha o meu primeiro filho, depois de 2 anos o segundo, e 3 anos depois a terceira filha. Agora, vocês passaram por uma crise financeira muito forte. O que aconteceu com seu esposo e com você, que chegou numa crise tão forte assim? Nós nos conhecemos em Montes Claros na área têxtil, né? Numa indústria têxtil, nos casamos e tudo. E foi naquela época da recessão do Collor e tal, nós fomos demitidos, os dois. Na mesma época, com 3 filhos pequenos, nós fomos demitidos da empresa. Isso chegou a abalar o casamento? Muito. A questão financeira foi muito difícil. E a senhora chegou num ponto de repensar a sua vida e falar, o que eu estou fazendo nesse casamento? O que eu estou fazendo aqui onde eu estou? Cheguei sim, mesmo porque nós mandamos muito currículos do meu esposo para diversas empresas e não tínhamos retorno nenhum. Então passou um período muito grande de desemprego, tanto dele como o meu. E as coisas foram apertando. E com as crianças pequenas, a gente não tinha essa maturidade, não conhecíamos Jesus. Então os conflitos eram muito ruins. Interessante falar com você, que está assistindo o programa Restaurando Vidas, que as crises, elas existem para quem está em Jesus e para quem não está. Mas para quem não está em Cristo Jesus, o seu efeito é muito maior, a turbulência é muito maior, porque quem está, confia que Deus é suficiente para nos tirar dela, para nos dar o escape. Então foi o que aconteceu com a vida da Abileide. A senhora passou um momento tão duro, talvez de olhar para as crianças e falar, como é que eu vou fazer com o futuro dos meus filhos? Exatamente. E mesmo porque as pessoas que estavam ali ao nosso derredor falavam, separa. Existia uma voz falando, não está dando certo, separa. É mais fácil. Era mais fácil. Agora, seu esposo começou a se dedicar ao estudo e fazer concursos públicos, né? Foi uma época também difícil para vocês, né? Muito difícil. A tecnologia, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, éramos pessoas muito humildes, sem realmente condições financeiras nenhuma, os 2 desempregados e ele só estudando. Então, por um lado, eu vi aquele estudo, eu não conseguia visualizar que aquilo pudesse ter um futuro para nós. As crianças passando, digamos, necessidades, né? E a gente naquela questão difícil de relacionamento, eles só estudando, não tinham retorno, as crianças necessitavam, eu não podia trabalhar porque as crianças eram pequenas. Então, realmente foi uma época muito difícil. Seu esposo, ele vai fazer uma prova no Paraná? Ele resolveu fazer uma prova no Paraná, num concurso, né, federal, e resolveu fazer. E quando ele conferiu ali o gabarito, ele viu que não dava para ele. Havia 2 questões ali que não foram suficientes para ele. E ele até desistiu. E a senhora continuou. Nesse período, na realidade, ele ficou 2 anos praticamente só estudando. E quando ele chegou, que foi efetivada a aprovação da prova, do concurso, ele foi fazer a prova, sem respaldo nenhum, só pelo que ele tinha estudado. E quando ele teve o resultado do gabarito, ele viu que ele não tinha conseguido fazer em uma matéria, ele não tinha conseguido uma pontuação. E ele desistiu.
Então a palavra dele foi assim: eu nunca mais vou tentar concurso público. E aí ficou muito difícil. Ele recebeu uma outra proposta de emprego em Goiás e foi embora. E eu assim, eu fiquei ali conferindo, esperando a resolução, se tinha alguma anulação de questão, e pela falta de comunicação, mas eu tinha os jornais, né, assistia alguma televisão, ia no órgão público, o qual ele tinha prestado o concurso, pedia informações e foi. E aí, pela minha surpresa, né, e para graça e honra e glória do Senhor, 2 questões daquele gabarito da qual ele achou que tinha errado, ele acertou, foi anulada na realidade. E ele passou e acertou por causa dessa anulação das 2 questões. Quer dizer que aí vocês têm que mudar, já agora com um respaldo maior, né? Mas vocês vão direto para o Paraná. Vamos direto para o Paraná. Agora, é interessante que você não tinha costume de frequentar um culto, de frequentar um templo. Agora, seu marido, ele não gostava de crente. Não gostava de crente. E é interessante que um crente no trabalho faz uma proposta e ele chega numa igreja, numa quinta-feira, parece. Exatamente. E na quinta-feira ele entrega a sua vida a Jesus. Agora, como é que esse marido chega em casa? O que a senhora nota diferente nele? Ele está transformado, ele foi nesse culto, esse culto era da família, e a palavra que foi pregada naquele dia tocou profundamente o coração dele. E ele chegou e falou: olha, eu fui num lugar e gostei, e eu estou te fazendo um convite, domingo vai ter um culto, você quer ir? Eu falei: eu quero, nós podemos ir. Aí fomos toda a família. E no momento da apelação, o pastor fez a apelação, quem gostaria de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E nós nos pronunciamos, levantamos, entramos ali e nunca mais saímos. Até hoje no caminho do Senhor? Até hoje. Agora, quando a gente vai para o Senhor Jesus, muda alguma coisa do chamado velho homem? Na senhora, o que foi mais evidente de mudança? Temperamento, pastor. Eu sou de uma família muito humilde, de mulheres, né, a maioria mulheres, e nós, na nossa casa, temos um temperamento muito forte. As mulheres, assim, trabalhamos muito, sofremos muito, então fomos obrigadas no decorrer das nossas vidas a nos esforçar, a nos posicionar, e as coisas nunca foram fáceis. Guerreira tem excesso? Até em excesso, a ponto de, se alguém discordasse do nosso ponto de vista, não tem acordo. Então, assim, a nossa opinião sempre prevalecia, e caso não prevalecesse, a gente saía, a gente abandonava. Então, e depois dessa conversão, desse encontro com Deus, do contato com a palavra de Deus, o temperamento, o meu temperamento, a minha forma de ver a vida foi totalmente mudada. Porque as coisas a gente sabe que não é por força nem por violência. Mas é pelo Espírito do Senhor. E quando o Espírito abunda no nosso coração, mudanças acontecem mesmo. Transformadoras. Aquela síndrome de eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, isso é só para novela, para crente não existe isso. Não existe. Há uma mudança quando o Espírito habita no coração. Completo. É uma mudança tão notória que as pessoas começam a nos perguntar: o que aconteceu com você? Se você tem alguma coisa diferente. Então é isso que me perguntava. Agora, minha irmã, vocês mudam aqui para Poços, vivem um período em Poços, seu esposo tem algum mal-estar, faz uma consulta e chega com uma notícia para você que arrebenta o coração. Qual notícia é essa? E como é que a senhora se comportou diante dessa notícia? Então, assim, retomando um pouco, é uma questão assim: nós construímos uma família, estabilizamos uma vida, e quando tudo parece que está muito bem, né, os filhos na igreja, os filhos estudando, profissionalmente tudo certo, e chega essa notícia. A notícia, a princípio, não tem outra explicação, é desespero. Eu fiquei desesperada. Quando eu recebi a notícia, o que me tomou conta de mim foi o desespero. Como é que foi a notícia? Que ele tinha um tumor maligno cerebral, né, e que era um tumor muito raro, e que pouquíssimas pessoas iam sobreviver numa questão dessa. E o médico, quando ele estava mais otimista, que prazo ele deu para o seu esposo? 2 anos de vida no máximo. No máximo, não é? Se daí para trás, né? Se caso ele fizesse a cirurgia e o tumor fosse removido, 2 anos no máximo. Se não, no máximo, 5 anos de vida ele teria. Agora, eu quero falar para a senhora. Hoje se prega aí nessa teologia que não é do Evangelho, que o crente, se for para determinada igreja, não tem mais problema, é facilidade nas finanças, é vida próspera, em dinheiro, né? Porque prosperidade nós sabemos que não é dinheiro. Como é que a senhora confrontou com isso?
É uma coisa muito interessante a transformação que Deus faz. Que ao mesmo tempo que você tem o desespero da notícia, de que é confrontado uma situação muito difícil, nós temos um aconchego, um cuidado de Deus muito grande, né? Então, no momento da notícia, passou essa parte do desespero, eu abracei o meu esposo, chamei os meus filhos e nós oramos, e a palavra que nós tivemos para essa questão é que nós estamos juntos. Num segundo momento, por nós estarmos servindo ao Senhor e até pensarmos que a nossa vida estava razoavelmente estabilizada, a pergunta que vem é por quê? Num terceiro momento, a pergunta é para quê? E a resposta é para que seja manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Então foi isso que eu me apeguei. Então assim, nesse momento de desespero e tudo, a única coisa que eu sabia, eu falei, Deus tem um propósito nisso. Sempre há um propósito de Deus? Sempre há um propósito de Deus. Então, Jó é uma prova também disso. Com certeza, pastor. Agora a senhora também é psicóloga, né? Se formou aqui em Poços, psicóloga. E é muito difícil ser psicóloga no Senhor. Você tem que tomar algumas posições na palavra, né? Que muitas vezes confronta com aquilo que a senhora aprendeu. Exatamente. Como é que fica isso? Eu falo que a nossa base, a nossa fundamentação em Deus é uma coisa primordial. Quando nós sabemos para onde nós estamos indo, quem nós estamos servindo, nós temos essa percepção, né, de que Deus é real nas nossas vidas. Então, apesar de todo o estudo da ciência, que eu acho que é muito interessante, nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. E quando você vê a ciência e você faz um paralelo com a palavra de Deus, você vê que a palavra de Deus ela é fiel no seu cumprimento. Mesmo com toda a ciência, o desenvolvimento, quando nós vemos o histórico completo, a gente vê e volta na palavra de Deus. Então, essa força, essa consciência que nós temos, é que faz com que a gente consiga prosseguir, mesmo diante das dificuldades. Porque às vezes também eles acham, você é cristão, você não tem problema. E psicólogo resolve tudo. E não é assim. Né? Nós temos um parâmetro e nós temos um andar com o Senhor. E Deus vai se revelando a gente vai caminhando, vai conhecendo, né? E a gente vai aprendendo que as coisas de Deus sempre são diferentes do que senso comum que as pessoas pensam. Amém. Irmã, então valeu a pena aquela decisão daquele domingo lá no Paraná? Com certeza. A senhora quer voltar atrás? Eu faria tudo de novo. Vale a pena servir esse Deus vivo? Vale a pena sim. E qual que é o conselho que a senhora deixa para essa pessoa que está passando um momento, talvez uma notícia tão dura quanto a sua? Seu marido tem um câncer, ou alguém da família. Qual a palavra que você deixa? Acreditar no Senhor Jesus. Em tudo, dai graças. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas, mesmo as coisas que aparentemente são ruins. Então, a nossa formação é feita de história. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos durante toda a nossa trajetória de vida, quando nós olhamos para trás, nós sabemos que não passamos sozinhos. E através dessa memória que Deus implantou em nós, nós sabemos que qualquer coisa, por mais difícil que seja, o Senhor vai nos sustentar. E que Ele vai nos dar condição de passar. E é assim que a gente acredita. Amém. Minha irmã Vileide, que Deus te abençoe. Eu queria agradecer o carinho, a disposição. Imagina, que a senhora se desloca até aqui para contribuir, porque pessoas muitas vezes estão desesperadas com alguma situação e quando elas notam que isso é uma constante na vida do povo, mas que em Jesus há uma solução, isso traz um refrigério. Que Deus te abençoe e que Deus continue usando a vida da senhora, né? Amém. Tanto no consultório, quanto como mãe, como esposa, como amiga, que Deus sempre usa a vida da senhora. Amém, pastor. É um privilégio, né, nós estarmos aqui repartindo a graça de Deus, né? E que essa graça possa alcançar muitas famílias, muitas pessoas. E a nossa concepção de vida, diante de tudo isso, muda. Então nós precisamos nos amar um ao outro, né? É o primeiro mandamento, digamos, que Deus nos deixa amar um ao outro, como Cristo nos amou. Muito então obrigado. que Deus abençoe a todos. Amém. Eu conversei com Vileide Soares Camargo, mas o programa Restaurando Vidas não terminou, ele volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar.
posso clamar, pela fé posso enxergar. Eu quero ler a palavra do Senhor no Salmo de número 91. Diz o texto: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor dispôs para nós a tua palavra, e esta palavra, Senhor, mudou a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela tenha o refrigério da tua palavra, Senhor, que ela tenha confirmação hoje do teu sonho para esta vida, Senhor. Faz hoje um milagre, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes eu chego num lugar, está a Bíblia aberta no Salmo de número 91. Muitas vezes eu chego numa casa, uma situação que eu sou convidado a estar mediando ali um conflito, ou alguma situação de enfermidade, e eu pergunto: você tem a Bíblia? E a pessoa fala: nossa, é lógico que tem, ali naquele instante. E eu vou pegar aquela Bíblia, ela está onde? Salmo 91. Algumas, as páginas já se tornaram até amareladas, mas as pessoas não sabem ainda o que é ter um relacionamento com o Deus da Bíblia. A palavra de Deus, ela não tem proveito nenhum para você se ela ficar fechada ou se ela ficar aberta, exposta, mas não for lida. A palavra de Deus, ela só tem eficácia quando você a recebe no seu coração, e o Espírito Santo então libera entendimento, e você pode começar a desfrutar das promessas, das orientações, das correções que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Você tem amado a palavra de Deus? Você tem tido um relacionamento com esse Deus? Ele começa no Salmo número 1 dizendo que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Primeira coisa, o Altíssimo é o nosso Deus, é aquele Deus santo, é aquele Deus poderoso, segundo esta palavra, onipotente, que tem todo o poder. E este Deus, você tem acesso a Ele em Cristo Jesus, para estar o quê? Confiado, e para estar íntimo dEle, se você, pela palavra, tiver um relacionamento com Ele. Esse Deus é um Deus que responde às suas orações, é um Deus que inclina os ouvidos e tem prazer em te ouvir. Talvez quando todos te abandonam, quando as pessoas viram as costas para você, você se sente sozinho. Se você temer esse Deus, se você amar esse Deus, Ele é o seu consolo e Ele jamais te abandona. Ele é tão maravilhoso que o texto da palavra do Senhor em Salmos também diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu jamais te desampararei. Deus, Ele te ama. E Ele sabe das suas limitações e das suas dificuldades, mas Ele quer ter um relacionamento. Você precisa clamar: Senhor Deus, Tu és o meu refúgio, meu baluarte, o Deus em quem eu confio. Baluarte é uma fortaleza, baluarte é um lugar que dá segurança. E o Senhor Deus, se você tiver Ele como refúgio, se você tiver Ele como vida, você vai encontrar o baluarte, você vai encontrar um Deus o qual você pode confiar, você pode abrir o seu coração, você pode expor aquilo em que você não confia em ninguém. Você está com uma crise, você está numa situação, você cometeu um pecado, você também pode falar: Deus, pequei, olha, eu fiz isso, meu Deus, me ensina a andar certo, me ensina, Senhor Deus, a ter decisões corretas, perdoa os meus pecados. Esse Deus ama.
quem clama por Ele, quem se humilha a Ele, quem abre seu coração a Ele. E a palavra do Senhor diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantas pessoas se levantam contra você? Quantas pessoas armam contra a sua vida? Você nem fica sabendo, eu nem fico sabendo, mas pessoas hoje estão armando para você. A palavra do Senhor diz que Ele te livra. Ele te livra daquele que te faz laçada, daquele que quer te derrubar, daquele que quer te jogar para baixo, aquele que quer tomar o teu lugar. Deus te livra, porque Ele cuida de você e Ele não permite. Agora, um texto que compara esse amor, esse cuidado ao de uma ave. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. Que interessante. A palavra do Senhor, ela compara o cuidado deste Deus santo, deste Deus poderoso, a uma ave de penas. E eu fico lembrando, lá na fazenda, uma galinha, quando ela cuida dos seus pintinhos, e muitas vezes aquele gavião, ele sobrevoa, e quando a galinha vê, quando ela nota o perigo, logo ela abre as suas asas, muda o cacarejo dela, e ela chama os seus pintinhos, e eles adentram, e ela leva eles para um lugar seguro. Quando tem chuva demais também, e aquilo pode esfriar e molhar a pena dos pintinhos, eles morrem de frio, e essa galinha também recolhe por debaixo das suas asas. Isso, um animal simples. Agora imagina um Deus poderoso dando uma lição aqui para nós, que Ele vai nos cobrir, Ele vai nos colocar em segurança. Você se sente seguro hoje? Eu vejo muitas vezes, hoje nós temos que ter um seguro de carro, nós temos que ter cerca elétrica nas casas, nós temos que ter câmera filmando. Por quê? Porque nós consideramos que nós andamos em total falta de segurança. Mas quando nós estamos no Senhor, nós podemos nos sentir totalmente seguros, porque Ele é a nossa segurança. A sua verdade é pavês e escudo. Eu não sei se você conhece esse termo pavês, mas quando você vê aquela tropa de choque chegando com aquele escudo que tapa todo o corpo, é um escudo grande, é algo que protege contra pedras lançadas, contra alguma coisa tirada contra a polícia, então ela se protege. A verdade do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para você, te protege, e não protege somente parte sua, mas protege você por inteiro. O cuidado do Senhor é maravilhoso, Ele te ama e Ele quer proteger a sua vida. Você precisa preencher o seu coração com a verdade. A verdade é a palavra. Lá no verso 9, diz que o Senhor vai nos livrar nas guerras, que o Senhor vai nos livrar e vai ver o que? Nós vamos ver os ímpios caírem, mas nós nos consideraremos seguros, porque o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu queria, se você tem na sua casa uma Bíblia aberta, não lida, faça a diferença hoje. Comece a ler aonde que ela está agora, mas vá virando e continue. Vá prosseguindo na palavra do Senhor. Tem muita coisa que você vai descobrir na palavra. Essa palavra, ela vai limpar a sua vida, ela vai mexer no seu coração e ela vai transformar a sua história. A Bíblia aberta somente não tem efeito nenhum, mas se você ler essa palavra, Deus pode mudar a tua história ainda hoje. Que Deus te abençoe, mas eu quero orar pela sua vida e pela sua causa. Senhor Deus, muito obrigado, porque pelo teu carinho nós temos aqui um tempo precioso na tua palavra. Eu quero pedir a sua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Senhor Deus, eu não sei o que passa na sua vida, mas Tu conheces esse coração, Tu sabe a fragilidade desse coração, Tu sabe a necessidade, se é física, se é espiritual, se é financeira, e Tu és o Deus que derrama bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus, transforma esse coração, salve essa vida, Senhor, traz de volta e libera bênçãos sem medidas sobre essa pessoa, e que ela possa sentir confiança na Tua palavra, a palavra que liberta, que cura e que sara. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe muito. Procure uma igreja, sirva ao Senhor e você será feliz. Posso clamar pela fé, posso
posso enxergar.